Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 10 a 12 do livro de Gênesis. Versículo 1 do capítulo 10. O propósito dessa sessão é duplo: mostrar que os filhos de Noé cumpriram a ordem para frutificar, multiplicar e povoar a terra, e também distinguir as linhagens não escolhidas dos descendentes de Noé, ou seja, os jafetitas e os camitas, da linhagem que seria tanto receptora quanto agente da bênção especial de Deus para o restante da humanidade, ou seja, os semitas. Gênesis, este capítulo lista um total de 70 descendentes nas linhagens familiares de Sem, Cã e Jafé. O número 70, um múltiplo de dois números, 7 e 10, sugere integralidade, pois 7 é um número que significa completude, é o número dos dias da semana da criação, e 10 é o número dos dedos das mãos. Teria então sugerido aos antigos israelitas, o número 70 teria sugerido aos antigos israelitas uma totalidade satisfatória para a quantidade de pessoas e nações que surgiram após o dilúvio. Versículos 2 a 5. 14 dos descendentes de Jafé são listados aqui. A expressão Ilhas das Nações diz respeito a povos que viviam em áreas alcançadas por embarcações, especialmente na bacia do Mar Mediterrâneo. O fato de serem repartidas, cada qual segundo a sua língua, sugere que essa listagem se refere à situação existente após o evento da Torre de Babel. Versículos 6 a 7. 30 dos descendentes de Cã são incluídos nessa lista. As identificações geográficas ou étnicas da maior parte dos nomes se perderam na história, mas eles estão associados a regiões na África e na Arábia. Versículos 8 a 12. Nimrod começou a ser poderoso na terra, ou seja, foi bem-sucedido como um dinâmico construtor de império. Como muitos outros reis egípcios e mesopotâmicos da antiguidade, ele também foi famoso como poderoso caçador. As origens de Nimrod são de Cush, isto é, África. Seu império era asiático, estendendo-se através da bacia dos rios Tigre e Eufrates. Aparentemente, o império de Nimrod expandiu do sul para o norte e incluiu Babel e Nínive, as capitais dos dois inimigos mais temíveis de Israel. Versículos 15 a 20. A parte mais complexa da lista de Cã é o ramo de Canaã, com os descendentes ou grupos de pessoas mencionados por nome. O tamanho relativo e os detalhes reforçam a importância dos cananeus para a história israelita posterior. Essa seção genealógica indica que muitos dos mais antigos habitantes de Canaã eram povos não semíticos. Versículos 21 a 31. A genealogia de Sem, que terá partes repetidas no capítulo 11, representa a linhagem escolhida dos descendentes de Noé. Da linhagem de Sem viria Abraão, os israelitas e, por fim, Jesus. Maior e mais complexa do que a genealogia semita no capítulo 11, esta apresentação difere daquela principalmente por incluir os ramos dos não escolhidos da linhagem de Sem, especialmente o de Joctã com seus 13 filhos. A menção de todos os filhos de Éber chama a atenção para o ponto na linhagem de Sem em que o ramo escolhido se divide do restante da família. A palavra hebreu é frequentemente entendida como derivada do nome de Éber. Aqui apresentamos uma tábua das nações, que mostra a distribuição da terra entre os filhos de Noé. Aqui temos um mapa que mostra as nações no tempo de Gênesis. Agora vamos estudar o capítulo 11, versículo 1 do capítulo 11. O incidente da Torre de Babel ocorreu antes de pelo menos alguns dos eventos do capítulo 10, uma vez que toda a terra ainda era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Versículo 2. A terra de Sinar corresponde à antiga Babilônia e inclui a região das cidades de Babilônia, Ereque, Acade e Calné. Versículo 3. Diferentemente dos leitores originais da terra de Israel, com sua imensa quantidade de material de construção de pedra calcária, as pessoas da Babilônia usavam tijolos queimados. Escavações arqueológicas têm confirmado que os antigos habitantes da terra usaram betume no lugar de cal.
Versículos 4 e 5. Esse versículo mostra o orgulho da humanidade, uma vez que agiram com a intenção de evitar que fossem espalhados sobre a face de toda a terra. Seus esforços representavam uma rebelião contra Deus e sua ordem para encher a terra no capítulo 9. Apesar de seus melhores esforços para se elevarem até o domínio de Deus, o Senhor ainda tinha de descer para ver a cidade e a torre. As tentativas humanas para obter glória que pertence unicamente a Deus sempre se mostram desprezíveis. Versículo 6. A frase "não haverá restrição para tudo o que planejam fazer" não expressa um temor divino de que os seres humanos pudessem algum dia se tornar tão poderosos quanto Deus. Antes, transmite pesar pelo fato de que as pessoas, se não forem freadas, empreenderão feitos extraordinários de maldade e rebeldia. Versículo 7. O uso da primeira pessoa do plural por Deus pode ser uma referência à Trindade, ou a Deus e seus anjos, ou ainda a Deus e a criação. Versículo 9. A ação do Senhor teve dois resultados positivos. Primeiro, uma vez que confundiu a língua de toda a terra, pôs fim à possibilidade de empreendimentos malignos em larga escala. E segundo, fez com que a humanidade se espalhasse sobre a face de toda a terra, levando-a a estar em conformidade com o mandamento divino para encher a terra, no capítulo 9. Versículo 10. Este versículo assinala um novo ponto de partida no livro de Gênesis. Da consideração da raça inteira, a atenção é solicitada a colocar enfoque sobre apenas uma família genealógica, cujo cabeça torna-se o canal para a realização do plano divino da redenção. Versículo 15. Verifica-se claramente a redução da longevidade depois do dilúvio. Tanto o pecado como as doenças por ele ocasionadas e até mesmo a misericórdia divina contribuíram para que assim acontecesse. Versículo 7. Éber viveu 464 anos. Isso o distingue como o personagem bíblico nascido depois do dilúvio que mais tempo viveu. Versículo 27. A partir deste versículo, começamos a ter informação sobre a vida do mais famoso filho de Terá, Abrão, posteriormente chamado de Abraão. Versículo 28. Ur dos Caldeus tem sido desenterrada pelos arqueólogos. Era razoavelmente populosa e as ruínas revelam a existência de muita atividade comercial. Tem-se encontrado máquinas, instrumentos musicais, livros de tabletes de argila e até mesmo casas consideradas de diversão. Abraão deve ter tomado conhecimento da luxúria que ali proliferava. A morte prematura de Arã explica o destino de seus filhos nesta família intimamente unida. Abraão adotou Ló, filho de Arã, e Naor casou-se com Milca, filha de Arã. Versículo 29. Sarai era filha de Terá, de uma mãe diferente da mãe de Abraão. A proibição de tais casamentos era desconhecida no período patriarcal. A mulher de Naor, Milca, gerou um total de 8 filhos. Betuel, seu filho mais conhecido, veio a ser o sogro de Isaque, filho de Abraão. Versículo 30. Em contraste com Milca, Sarai, mais tarde chamada Sara, foi estéril. Esse triste fato é enfatizado pelo escritor bíblico ao reafirmar que ela não tinha filhos. A provisão divina de um herdeiro para Abraão, apesar da esterilidade de Sara, deu início ao povo escolhido de Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 12, versículos 1 a 3 do capítulo 12. Deus deu a Abraão uma ordem que possuía 4 aspectos, empregando apenas um verbo. Abraão deveria sair de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra escolhida por Deus. A obediência a Deus geralmente significa deixar alguma coisa a fim de receber outra melhor. Versículos 4 e 5. Abraão partiu de Harã muito antes da morte de Terá, pois que este veio a morrer quando Abraão já tinha 130 anos. Abrão, aparentemente, era o protetor de seu sobrinho Ló, porque o pai de Ló tinha morrido em Ur. O percurso do grupo até Canaã tinha cerca de 724 quilômetros. Versículo 6. Os cananeus eram um grupo cultural distinto, mas o termo cananeu também serve para designar muitos povos diferentes que viviam na região, incluindo os hititas, os amorreus, os ferezeus, os gigaseus, os heveus e os jebuseus.
Versículo 7. Como pastor, Abrão moveu-se com frequência para novos locais a fim de prover comida para os seus animais. Betel ficava aproximadamente 32 quilômetros ao sul de Siquém. Esse altar é o segundo dos quatro que Abrão construiu na terra de Canaã. Quando Abrão invocou o nome do Senhor aqui, ele se identificou como um membro legítimo da piedosa linhagem de Sete, filho de Adão. Versículo 10. O único rio que fluía o ano todo em Israel era o Jordão, que ficava em toda a sua extensão abaixo do nível do mar. Canaã dependia fortemente da chuva para obter água potável e para suas colheitas. Quando não havia chuva, havia fome. Para evitar a fome, desceu Abrão ao Egito, onde havia o melhor suprimento de água. Isso significava abandonar a terra que Deus prometera a seus descendentes. Versículos 11 a 13. Embora Sarai tivesse ao menos 65 anos de idade nessa ocasião, Sarai era 10 anos mais nova que Abraão e ele tinha pelo menos 75 anos. E apesar de tudo isso, ela ainda era considerada formosa. Sua beleza atraente se devia em parte ao fato de ser a mulher mais poderosa em um clã abastado. Ao pedir que Sarai dissesse que era sua irmã, Abrão estava tecnicamente lhe pedindo que falasse a verdade, visto que Sarai era sua meia-irmã. Versículo 15. Uma vez que o grupo de Abrão tinha muitas pessoas e muitos animais, eles precisavam de permissão especial para viver e negociar no Egito. No mundo antigo, importantes contratos econômicos e políticos eram, por vezes, acertados de modo que a parte mais fraca dava uma mulher ao líder da parte mais forte. Desse modo, a mulher se tornava parte do harém do líder. Sarai era a mulher mais desejável no grupo de Abrão. Por isso, quando os príncipes de Faraó elogiaram Sarai diante de Faraó, ela foi tomada para o harém de Faraó. Versículo 16. Talvez por causa dos presentes de Faraó ou em virtude de negócios favoráveis, Abrão teve muita riqueza. Mais tarde, Abrão usaria uma de suas servas em seu grupo para gerar um filho. Versículo 17. Se Sarai, mulher de Abrão, permanecesse no Egito como parte do harém de Faraó, o plano de Deus de prover a Abrão um herdeiro por meio dela jamais seria cumprido. Para devolver Sarai a Abrão e tirar os fundadores da nação israelita do Egito de volta à terra prometida, o Senhor feriu Faraó e sua casa com grandes pragas. Versículo 18. Faraó associou as pragas com a entrada de Sarai em seu harém. Uma investigação revelou que ele fora enganado ao se casar com alguém que era a mulher de outro homem. Versículo 20. Assim como Faraó deu ordens para que acompanhassem Abrão, o primeiro israelita, e a tudo o que tinha, também o Faraó posterior ordenaria que os israelitas, nos dias de Moisés, deixassem o Egito com todos os seus pertences. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 10 a 12 do livro de Gênesis.